Oiê, de repente eu abro o chuveiro e espero, claro, que a água quente. E aí desce um jato de água gelada e a gente leva aquele choque. E assim é com tudo na vida. São momentos específicos que a vida dá um empurrão, dizendo: receba esse choque, esse despertar, já que você não quer enxergar. Então, é bem aquela frase clássica de que tudo vai se repetir até que você enxergue o que tem que se enxergar. Então, quando você percebe que situações são repetitivas, é porque é preciso ver algo ali. E não tem jeito. Muitas pessoas falam: esqueça o passado. Mas a verdade é que a gente, para despertar, precisa entrar em choque, porque senão a gente não desperta. E o que a gente tem que fazer é enfrentar esse dragão, esse monstro, essa idealização, para que ela se torne realidade. Porque a ilusão é justamente aquilo que a gente idealiza. Quando saímos deste contexto de conto de fadas, tudo muda, mas é preciso ver aquilo que te fere. Não tenha medo. Quando você ultrapassa isso, tudo, absolutamente tudo muda. Você fica leve, você fica sem medo, você vê a vida com outros olhos. E isso é um trabalho para a vida inteira, de uma vida inteira, porque são muitos os aprendizados. E se faz necessário, limpa uma coisa, depois limpa outra, depois limpa outra, mediante aquilo que você deseja. Então não adianta eu querer ter, sei lá, uma casa se eu não consigo digerir aquilo que de repente não desce. Se eu não cuido da casa interior, eu não tenho como administrar a realidade de um sonho de ter uma casa física. Tudo é a partir do interno. É o interno que a gente transforma para poder materializar o externo. É dentro de nós que vamos construindo o império para que isso possa se materializar. E está tudo bem. Não deu um passo tão grandioso, não teve uma grande conquista, teve uma pequena. O importante é que não pode parar. É importante que você não saia do seu foco principal. Muitas das vezes a gente nem sabe para onde a gente quer ir, porque a gente recebe tanto gatilho e tanto desejo do outro que a gente nem sabe o que a gente quer. A gente acha que, bom, eu estou com vontade de comer chocolate, mas será que sou eu que estou com vontade de comer chocolate ou porque eu vi alguém e aí de repente despertou uma vontade ou uma memória afetiva ou
uma outra situação qualquer. É sobre isso que a gente precisa aprender, a estar neste presente consciente e aprender a identificar o que é a minha vontade, ou, no caso, a vontade de cada um de vocês, para que a gente possa realizar. Quando ficamos muito aprisionados no que o outro vai dizer, preciso vencer determinada situação para que o outro veja, necessito ter uma conquista para que o outro me bata palmas, né? Aplauda. Preciso, é bem essa palavra, preciso. Aí você precisa rever sobre as suas condições. Porque a gente não deve nada para ninguém, ninguém deve nada para a gente. A gente só deve para a gente mesmo. A gente desce à terra para poder resolver os nossos conflitos. O externo só nos auxilia, apontando gatilhos. E o que te traz a força, e o que te traz a vitória, e o que te traz tudo de positivo, é quando você enfrenta e enxerga isso. Não mediante, cada um tem o seu valor, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu trilhar, cada um tem a sua necessidade para aquilo que é a sua verdade. Então, para uns é necessário trilhar para enriquecer de uma forma absurda. Para outros, são dotados de riqueza e não enxergam, porque acreditam que a riqueza só é a riqueza material. Mas quando a gente fala de espiritualidade, a gente sabe muito bem que na hora de partir, nem o corpo a gente leva. Então é preciso refletir sobre essas coisas. Chega uma fase da vida da gente que a gente vai começando a desapegar de 1 trilhão de coisas e vai vendo a vida com outros olhos, não desrespeitando, desmerecendo ou desvalorizando determinadas situações, mas principalmente enaltecendo situações que passaram despercebidos por nós e que eram extremamente importantes. É para isso que o passado existe, para que a gente possa ter uma nova oportunidade. Então, reflita sobre o que você necessita e não o que o outro está dizendo. Passado, presente, futuro, tempo. É muito único. No momento estou aqui a falar com vocês. Quando falo no momento, já é passado. Mas se você coloca o passado como o aprendizado que você teve e que pode ser importante no momento atual, você enaltece os valores. Então, na hora de fazer uma conta, eu preciso lembrar o que eu aprendi lá no ensino fundamental. Na hora de uma dor específica, emocional, eu vou lembrar lá atrás. Mas eu vou ficar lá atrás? Claro que não. É só para te relembrar a hora que esta situação retornar e você não mais sentir, é sinal que você está curada. Não vai mais te incomodar, porque você ressignificou, trabalhou, evoluiu, curou,
aprendeu a ver com outros olhos, viu o que era ilusão, o que é real, da onde veio a origem dessa dor, curou, tratou, limpou essa dor. Então, eu vou sempre bater na tecla com isso, porque é sobre isso a história e todo esse trilhar da minha vida. E aí eu falo de pontos positivos e negativos. Pontos positivos felizes, a necessidade de aprender sobre dar e receber. Falando de espiritualidade, eu falo sobre reencarnação e sempre vou falar sobre isso porque eu estou consciente neste plano enquanto plano reencarnatório. Eu reconheço isso. Eu identifico muitas coisas e tenho muito a contribuir com a minha história perante a comprovação para que as pessoas possam compreender determinadas situações. Porque eu vivi e fui buscar curar sobre isso, para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, quando eu falo de depressão, eu falo de uma depressão violenta, de uma situação extremamente agressiva, original da família, que ninguém viu, que ninguém quis ver, que ninguém quis olhar e que foi virando uma bola de neve. E se eu não olho, a situação vai se agravando e vai levando à frente para a família. E quando a gente tem esse respeito e tem esta consciência de que somos todos um, que somos continuidade, que a gente tem que fazer a nossa parte, que cada um recebe uma ferramenta, a gente se responsabiliza por isso. Doeu, doeu, mas depois de limpo, a gente fica leve, nasce de novo. E eu nasci dezenas de vezes ao longo desses 3, 4 anos que venho falando sobre isso. Foram diversas vezes, são muitas mulheres dentro de mim, são muitas experiências revividas na memória e fisicamente. Quando falo de reencarnação é sobre isso. Cada um de vocês que me conhecem já há mais de 20 anos, quando começarem a observar e verem a história, vão ver que eu tenho um determinado comportamento no momento, depois no outro, depois no outro, depois no outro, que é a evolução da criança no adulto e também do trabalho da evolução da família. E assim eu fui libertando para que pudesse limpar o campo. Então, é um pouco complexo de se dizer, mas é importante falar, porque não é balela, é experiência. Aconteceu comigo. Para quem passou por uma experiência de loucura total e retornou com fé, com muito trabalho, dedicação, foco, constância, né? E usando suas habilidades para agradecer muito, porque retornar não é fácil, é quase que impossível retornar. Mas como a gente acredita em plano reencarnatório, no meu caso, Deus dá a segunda oportunidade e a gente volta. Só que isso é uma memória da vida passada. Entendem?
Eu só estou aqui reproduzindo para vocês, neste momento atual, aquilo que passou pela minha vida e a confirmação de como é que funciona o plano reencarnatório. Como é que a gente sai de uma desobsessão? Que atravessamento energético é este que faz com que a gente entre na loucura, que nada mais é que o encontro do passado com o presente e o rompimento da morte e o nascimento do novo, só que em vida. E é assim, até que a gente conclua a nossa missão. E aí vem a morte física da matéria e se rompe. Então, e mesmo assim a gente continua, vai seguindo. Então tem muita coisa para ser falada. O que eu quero dizer para vocês, bater nessa tecla de que se você acredita, você tem que seguir, buscar mais informações. E isso não quer dizer só nesse assunto, mas em qualquer assunto que você acredite. Porque é preciso quebrar a idealização. Você precisa enfrentar este medo para ver o tamanho real da situação. Então, quando a gente sai desse, sabe, que a gente fala da Matrix, né, que sai desse emaranhado, dessa teia, você começa a observar que aquele problema que parecia gigantesco se torna pequeno, mas na verdade era gigantesco. A gente que era pequena. E aí a gente vai crescendo e o problema vai diminuindo, porque você vai limpando conforme você vai trabalhando. E é isso, gente. Acredite, sonhe e realize. É uma coisa que eu sempre comento. E esse acreditar não é só simplesmente jogar para o universo e mandar responsabilidade para o universo. De vir a falar, ai, que Deus me ajude, que Jesus é tudo isso. Eu tenho uma fé absurda. Eu ando com Jesus o tempo todo. Mas eu também preciso compreender que a responsabilidade é minha. Que se eu não agir, não tem milagre. Porque o milagre somos cada um de nós, em ação daquilo que a gente veio buscar. E nem sempre você veio buscar igualmente, é quase que impossível o que você veio buscar ser igual ao do seu vizinho. Então, tome mais atenção àquilo que você necessita e não ao que o externo está sinalizando tanto. Ele sinaliza para que você faça uma reflexão interior para que você possa ter a conquista por mérito. Não, ele sinaliza para que você simplesmente conquiste. Porque muitas das vezes a conquista que parece ser conquista, na verdade, é uma derrota. Então, tome atenção àquilo que você necessita e não aquilo que você deseja. Porque o que te necessita, que você necessita, é justamente aquilo que você veio fazer aqui no planeta. Beijocas e felicidades para cada mamãe que habita em você. Eu tenho 1 trilhão de mães, amigas, tias, principalmente, primas, os meninos também que usam da sua energia feminina como a proteção.
enfim. E a mãe que habita em cada um de nós, que somos nós mesmos, que cuidamos da nossa criança interior. Beijocas.